Então, ok, amados irmãos, olha só, recebi aqui a mensagem da irmã Sueli Rosa. Irmã Sueli, eu te agradeço, tá? A partir de agora eu não vou mais olhar no Face, eu vou me focar no estudo, e eu espero, veja, são 7 horas e 45 minutos, eu espero em 1 hora darmos a palestra de hoje, tá bom? Está, beleza aqui, está transmitindo ao vivo, né? Vocês estão vendo aqui a minha cara feia, estão ouvindo o som, maravilha. Então, nós vamos começar aqui, irmãos. Eu queria até pedir para os irmãos aí, para louvar comigo aqui esse hino. Depois nós fazemos uma oração e, em seguida, nós iniciamos o estudo. Tá bom, irmãos? Que Deus abençoe grandemente a vida dos nossos irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja no nosso meio, dando o nosso conforto, o entendimento para cada um de nós. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Agora vamos cantar, vamos fazer um culto mesmo aqui, tá bom, irmãos? Vamos adorar a Deus, louvando, orando, estudando a sua palavra. Não vamos ficar só no mecânico, tá ok? Bem junto a Cristo. Vai aparecer a letra aí para vocês, e aí vocês podem... Deixa eu ver aqui, eu acho que eu não compartilhei, né? Eu vou compartilhar aqui a tela para os irmãos, tá bom? Isso, agora está compartilhado. Bem junto a Cristo. Cante comigo, irmãos. Bem junto a Cristo, eu quero estar. Bem junto à cruz, doce paz desfrutar. Sim, ao teu peito, eu busco a paz, pois teu amor divino satisfaz. Pois seu amor divino satisfaz. Não trago nada mais ao Senhor, só este meu coração pecador. Mas te suplico em contrição, ó Salvador, dá-me paz e perdão. Ó Salvador, quero a esplendor, estarei junto ao meu Salvador, cantarei o seu grande amor. Amém, irmãos? Estamos de volta. Quero aqui compartilhar a tela com vocês. Acho que já está... Deixa eu ver se eu consigo aqui compartilhar essa tela com vocês sobre
Pronto. Aqui vocês podem ver o santuário e o plano da salvação, certo, irmãos? Quero saudar o meu irmão Luciano também, que acabou de mandar uma mensagem. Boa noite, meu irmão Luciano, que Deus seja contigo, meu amado. Peço perdão a vocês porque não está aparecendo aqui a relação de vocês que estão chegando aí, tá bom? Mas vocês vão digitando aí que ele me manda um aplicativo aqui, assim, bem lento, tá? Diferente do chat que eu vejo assim em tempo real. Mas vocês podem ir mandando aí a sua saudação e dizendo quem chegou para que eu mande o meu abraço e deseje a paz do Senhor também, tá bom, irmãos? Então, o santuário e o plano da salvação. Irmãos, eu quero que vocês me dêem o feedback. A altura do som está bom. Vocês estão conseguindo ver a tela? Eu quero que alguns dos irmãos digitem aí no YouTube mesmo, viu, irmãos? Para não ser preciso ir lá para o Facebook, porque senão vai tirar a tela aqui de vocês, ó. Tá bom? Se os irmãos puderem fazer isso. Para que eu não tire a tela de vocês, tá ok? Irmãos, manda aqui uma mensagem para o YouTube, por favor, para que eu veja, tá bom? Para a gente iniciar. Aí no YouTube, eu acredito que dá para vocês postarem alguma coisa. Mas bem, vamos lá. O santuário e o plano da salvação. Irmã Sueli, dá para a irmã Sueli mandar uma mensagem para o meu Face, dizendo se o áudio e se está compartilhando direitinho a tela aí para vocês? Eu vou olhar agora no meu Face, já para a gente não perder muito tempo, tá bom, irmãos? Estou mandando aqui uma mensagem para a irmã Sueli, para ver se ela me responde. E aí os outros irmãos, se quiserem digitando alguma coisa aí mesmo no YouTube, tá bom, irmãos? Para vocês, parece que aparece alguma coisa aí, para digitar, né? Olha, eu estou louco para a gente começar esse estudo, irmãos. Então, amém. A irmã Sueli acabou de me responder. Obrigado, irmã Sueli, a Valente, a Leoa. Então, o santuário e o plano da salvação. Irmãos, antes de começar, vamos fazer uma oração, tá bom? Fechemos os nossos olhos, inclinemos a nossa cabeça e vamos falar com o soberano do universo. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, queremos te louvar, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos está concedendo e pela oportunidade de estarmos transmitindo esse estudo da Tua Palavra, Senhor. Um estudo tão maravilhoso e oportuno, Pai. Um estudo que vai nos trazer luz sobre até o futuro, Senhor. O plano da salvação e o plano da redenção. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem trazido esses nossos amados irmãos até aqui. E que esse seja o primeiro de muitos hangouts, aonde eu e todos eles, eu tenho certeza disso, vamos estar aprendendo do nosso sumo pastor, o Senhor Jesus Cristo, em cujo nome nós te pedimos e agradecemos. Amém. Amém, irmãos. Então vamos começar. Se os irmãos puderem já estar aí com a Bíblia, né? A Bíblia em mãos, pode ser de papel mesmo, pode ser a Bíblia virtual, tá bom? Mas eu quero fazer uma pequena introdução aqui, irmãos. Quando Adão e Eva pecam lá no Jardim do Éden, eles agora perdem o privilégio de estar em contato direto com o seu pai. A criatura se afastou do Criador. Isso foi uma facada no peito de Deus, meu. Isso porque qual pai não quer estar junto do seu filho? Com Deus não era diferente. Se nós, seres humanos, já sentimos essa necessidade, imagina com Deus que é puramente amor. Então, o pecado ele veio causar separação, como diz Isaías 59, verso 2. E Satanás, até aí, ele triunfou. Mas Deus, no seu infinito poder, na sua infinita misericórdia, ele sabia que Adão e Eva iam cair. Ele sabia que a geração vindoura ia ser pior ainda. E então, o que foi que Deus fez?
Deus montou um plano para que, nesse plano, pudesse estar mais perto dos seus filhos, ou melhor, das suas criaturas. Por que criaturas? Ora, quando nós não estamos convertidos ao Evangelho, nós não somos nem sequer filhos de Deus. Nós somos apenas criaturas de Deus. Nós só passamos a ser filhos quando aceitamos o chamado, o convite de Deus. E aí, como diz o apóstolo Paulo, nós passamos agora a ser parte da família celeste. Até então, nós estávamos separados. Estávamos condenados à ira de Deus. Mas agora, em vindo o Evangelho, em vindo Jesus Cristo, cada um de nós tem a oportunidade de entrar nas mansões celestiais. Então, Deus traçou um plano chamado o plano da redenção. Esse plano da redenção estava contido o plano da salvação. Esse plano da salvação e também o da redenção, irmãos, ele deveria ser materializado. E o que Deus fez? Deus, então, matou o coelho matou 2 coelhos com uma cajadada só. Ele materializou o plano da salvação, da redenção, através de um santuário, cujo santuário ele estaria mais perto agora das suas criaturas. No seu infinito amor, Deus agora estaria bem pertinho daqueles filhos rebeldes, ensinando a eles o que deveriam fazer no seu dia a dia, para que assim pudessem obter a remissão dos pecados e alcançar a salvação. Está escrito no livro de Êxodo, no capítulo 25, e versículo 8: E me farão um santuário, e habitarei no meio deles, diz a palavra de Deus. Esse santuário era a forma que Deus tinha naquela hora para ficar mais perto das suas criaturas. Na construção do santuário como a morada de Deus, Moisés foi instruído a fazer tudo segundo o modelo das coisas do céu. Deus o chamou ao monte e revelou-lhe as coisas celestiais. E o tabernáculo foi, em todos os seus pertences, modelado à semelhança delas. Detalhe: nós sabemos que o número 7 na Bíblia é um número que representa as coisas de Deus de uma forma perfeita e completa. No santuário existiam 7 móveis. O santuário estava dividido em 3 partes: o átrio, o lugar santo e o Santo dos Santos, também chamado de Santíssimo. Detalhe: todos os utensílios do Santo e do Santíssimo, eles eram revestidos de ouro, ou eram de ouro puro. Por quê? Porque eles representavam a região celeste. E, meu amigo, se você quer adentrar no céu, você tem que entrar revestido de imortalidade, de incorruptibilidade. Tem de ser transformado e ter recebido, então, a glorificação, a natureza divina. Pois sem ela, você seria fulminado, consumido pela glória excelsa do Pai e do Filho, que compõem a divindade. É por isso que, quando os salvos aqui na terra, os mortos ressuscitados e os vivos, os 144 mil, para que eles possam resistir à glória de Jesus e do Pai, eles vão ter que ter sido transformados. Eles vão ter que ter saído do estado de corruptível para incorruptível, porque se isso não acontecer na vida deles, quando Jesus aparecer nas nuvens do céu, eles serão queimados, como os ímpios, entendeu? Você vai ver o porquê disso lá no santuário celestial. Olha, irmãos, ou melhor, no santuário terrestre. O santuário que nós estamos estudando agora é uma coisa muito profunda, muito reveladora, irmãos.
Olha, os irmãos não acreditam, mas até chorar eu chorei, irmãos, tá? Quando eu descobri essas coisas maravilhosas. Ou seja, nós olhávamos para o santuário como a habitação de Deus, aonde Deus se manifestava, mas eu até então não percebia, talvez muitos de vocês também não, de que tudo, absolutamente tudo ali, tipificava o plano da salvação, o plano da redenção e o Senhor Jesus Cristo. Tipificava também aqueles que são chamados de os 144 mil, o povo que vai estar vivo na presença do Filho do Homem. Agora, uma coisa interessante. Quando Deus chama Moisés e mostra a ele o modelo do santuário lá no monte, obviamente, o modelo é o modelo do céu, certo? Só que o modelo do céu é absurdamente maior do que o que nós temos aqui na Terra, correto, irmãos? Então, Deus chamou Moisés, mostrou a ele a planta, disse, olha, Moisés, você vai fazer exatamente como está aqui, certo? Você vai apenas diminuir os tamanhos. E na confecção desse santuário, ele teria, as suas paredes, né, seriam feitas de acácia. E era só de acácia, uma madeira muito resistente, tá bom? Agora, preste atenção nesse detalhe. Por que de acácia? Veja, eu não sei se na sua região tem essa árvore, esse arbusto, né? A acácia é um arbusto. Ele é muito resistente, mas ele é muito feio. Ele é cheio de espinhos. E esses espinhos, nós sabemos que é um símbolo de pecado, né? Você lembra quando Jesus foi preso, foi açoitado, escarnecido, colocaram sobre ele uma coroa de espinhos, dizendo que ele era pecador. Certo, irmãos? Então, nada é por acaso na Bíblia. Então, esse arbusto cheio de espinhos media entre 1,5 metro, no máximo 2 metros de altura. E por quê? Porque Deus não mandou Moisés e os outros sacerdotes e os levitas e todas as outras pessoas que iam trazer o material para fazer o santuário? Por que Deus não mandou eles derrubarem uma peroba, um carvalho, que eram madeiras grandes, árvores grandes, e dava para fazer as madeiras? Deus queria que se fizesse nesse santuário, as tábuas deveriam ter 10 côvados. Veja, cada tábua deveria ter 10 côvados. Eu não sei se você sabe o quanto equivale a um côvado, irmãos, mas olha só, um côvado, ele equivale, segundo historiadores, né, nos dias de hoje, 45 centímetros. Mas devemos levar em conta que na época desses profetas, vamos dizer assim, na época de Moisés, o côvado deles era bem maior do que o nosso. A medida do côvado é do dedo médio da sua mão, aquele dedo maior que você tem, que fica no meio dos 5 dedos, certo? Dele até a ponta do cotovelo. Então, conta-se, os historiadores, que esse côvado, ele ia cerca de, em média, 50 centímetros. Por quê? Porque na geração passada, ele tinha até 54 centímetros, né? Na geração de Moisés. Então, fica, em média, de 50 centímetros. Então, essas madeiras, elas deveriam ter um tamanho de cerca de quase 5 metros de altura, certo? Mas como é que nós vamos fazer essas tábuas de 5 metros de altura com um arbusto de 1,5 metro? Poxa, Moisés, que coisa difícil você nos pediu. Pede a Deus para que nos dê uma árvore maior. Eu imagino que a luta, a trabalheira era grande, mas tudo tem um porquê. E eu já disse a vocês porquê. O fato de o arbusto ser cheio de espinhos, você vai ver que é símbolo de pecado. Ele media entre 1,5 e 2 metros de altura, ou seja, o arbusto, a árvore na Bíblia, é sinônimo do ser humano. Veja, quando Adão pecou lá no jardim do Éden, deixa eu só ver aqui, irmãos, estão mandando uma mensagem para mim, né?
Ok, irmã Sueli, muito obrigado. Então, eu estou vendo que não apareceu o chat, né? Amém. Muito obrigado, irmã. Você, como sempre, é uma maravilha, irmã. Muito obrigado. Mas ok. Então, o arbusto, quando Deus quer falar do ser humano, na Bíblia, ele usa o exemplo de uma árvore. Eu não sei se você sabia disso, né, irmãos? Deixa aqui eu colocar. Ok. Repetindo, quando Deus queria falar do ser humano, ele sempre falava de árvores. Por exemplo, eu vou citar para vocês alguns exemplos. Você lembra daquela parábola lá de Jotão, né? Onde diz que as árvores se abraçaram, se beijaram. Adão, quando pecou, ele pega ali folhas de figueira para cozer uma roupa, uma vestimenta, para se esconder. E Deus não aceita, né? A figueira é símbolo da justiça humana. Fato é, lembra lá daquele episódio quando Cristo estava com os discípulos e ele ia até uma figueira para pegar os figos e ela não tinha dado figo e ele amaldiçoou a figueira. Ou seja, ali tem dois ensinamentos de que a árvore tem que produzir fruto. Ou seja, o homem, quando ele se converte, ele tem que produzir frutos, certo, irmãos? E o outro ensinamento é que o fruto deve ser baseado na justiça de Cristo. Não pode ser baseado na justiça humana, na sua justiça. Jamais. É por isso que Deus não aceita, ok? Então, esse arbusto, ele era um tipo do ser humano. Tinha, pois, que ser a acácia. Então, eles pegavam a acácia, cortava, prensava, ia formando aquela tábua grande de cerca de 5 metros de altura. Agora eu pergunto a você, de onde Deus tirou toda essa altura? 4,5, 5 metros de altura? Veja, meus irmãos, tudo que era feito no santuário, e ele estava mostrando para nós as regiões celestes, tá? O que tinha ali, o serviço, as pessoas, tudo demonstrava para nós a região celeste. Você vê que nas cortinas tinha cores variadas, na cobertura do tabernáculo tinha cores variadas. Estava ali sempre presente anjos celestiais, mostrando para nós de que ali no lugar santo e no lugar santíssimo era a fase do juízo celeste que ocorre. Então, meu irmão, olha, profundo, profundo, profundo. Então, eles pegavam essa madeira de acácia e iam colocando essa madeira de pé, firmando com umas bases embaixo, certo? Eu não vou entrar aqui nos detalhes. Essa madeira, junto com as bases de todo o santuário, da parte ali do santo e do santíssimo, irmãos, quando se terminava de somar essa madeira, sabe qual o número, irmãos, que ia dar no total de madeira? 144. 144 madeira com as suas bases. Esse número é coincidência para você? Você já ouviu falar desse número na Bíblia? Lembra lá dos 144 mil? Pois é, amém. Deus estava mostrando para nós que no santuário, no santuário, meu irmão, estaria revelado não só o plano da salvação, que finalizou com a obra de Cristo na cruz, mas o plano da redenção. É comum nós ouvirmos um embaralhamento do plano da salvação e o plano da redenção. Há uma diferença, meu irmão. O plano da redenção, ele é um plano maior, que está englobado o plano da salvação. O plano da salvação, ele teve o seu clímax, o seu cumprimento na cruz do Calvário,
Lembra lá do brado que Jesus deu? Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Pai, está consumado. Pois é. A obra que o Senhor mandou fazer, Pai, está feita. E o melhor, está bem feita. A nota que Jesus tirou ali foi a máxima, meu amigo. Você e nem eu não podemos agregar nada àquela nota do Senhor Jesus, que foi 10. Então, no tocante ao plano da salvação, Cristo concluiu com chave de ouro. Agora, quando ele conclui o plano da salvação na cruz do Calvário, ele meramente terminou a primeira parte do plano da redenção. O plano da redenção é dividido em 3 partes, irmãos. E esse plano da redenção também está tipificado lá no santuário, porque o santuário não tinha 3 compartimentos, não tinha 3 tipos de serviços, não é assim? O do átrio, o do lugar santo e o do lugar santíssimo. Então, Jesus, ao morrer na cruz, ele não era o Cordeiro de Deus? Aonde o Cordeiro de Deus morria? No átrio. Então, Jesus, como Cordeiro, morreu aqui na Terra, porque o planeta Terra simboliza o átrio do santuário. Quando Jesus morre e que ascende ao céu, ele vai entrar agora no lugar santo do santuário. Ele vai agora fazer a segunda parte do seu ministério. A primeira foi a sua morte. A segunda é onde ele entra no lugar santo para interceder. E a terceira e a última é quando ele passa para o Santíssimo, ou Santo dos Santos, para começar a fase de purificação do santuário. Uma vez ao ano, o sumo sacerdote só entrava ali para a purificação do santuário. Irmãos, apareceu aqui uma mensagem dizendo que a tela não está compartilhada e que o áudio não está bom. Os irmãos podem me dar um feedback? Quero ver aí realmente se está ou não. Tá bom, irmãos? Para que a gente possa dar continuidade aqui. O que os irmãos me dizem? Tá perfeito, né? Ok, beleza. Recebi aqui o contato do irmão Jonatas, perfeito. Ok, do irmão Luciano, irmão Robson Lira, amém. Irmão Jonatas, irmão Robson, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Obrigado por estarem aqui conosco, tá bom, meus irmãos? Que Deus os abençoe ricamente. Muito bem, está perfeito aqui pelos que os irmãos me disseram, então. Então, vamos lá. Pegava-se, então, a madeira de acácia, prensava e, então, ia se formando as tábuas com as suas bases. Depois, irmãos, que se colocasse essas madeiras em pé, detalhe, se colocava a madeira em pé, para que ela estando em pé, ele revestisse toda essa madeira de ouro. E o porquê revestir de ouro? O ouro era um símbolo da glória da divindade. Olha, lá no Jardim do Éden, Adão, ele possuía uma auréola de glória. Era uma auréola dourada. Por quê? Porque Adão ali, ele tinha a natureza pré-lapsariana, ou seja, não conhecia pecado. Portanto, ele era a imagem e semelhança do seu Criador. A própria serpente, quando ela voava, era um animal que tinha resquícios divinos. E quando ela voava, das suas asas saía uma glória, uma auréola dourada. Veja, tudo retratava Deus. Tudo retratava um pai de amor que criara as suas criaturas e compartilhá-la com elas resquícios da sua divindade. Não a sua divindade plena, porque aí as criaturas seriam Deus também, né? Mas resquícios
da sua divindade. Por exemplo, Adão, ele, ao sair da mão de Deus, ele, pela condição de obediência, ele seria imortal. Então, isso é um atributo da divindade, certo? E por aí vai, mas não vamos entrar aí. Mas vamos voltar lá para o santuário. Então, colocava-se essas tábuas em pé, e aí se revestia todas elas de ouro, meu irmão. Então, era um símbolo de que eu, você, só seremos glorificados, né? Só vamos receber a natureza divina se permanecermos em pé na presença do Filho do Homem. Não foi assim que Jesus disse lá em Lucas 21? Ali falando dos sinais antes da sua vinda. Será que o Filho do Homem vai achar fé na terra quando vier? Né? E ele diz mais, diz, olha, quando vocês virem essas coisas se aproximando, olhem para o céu, ou seja, estejam em pé, firmes na presença do Filho do Homem, que aí vocês vão ser glorificados. Em um abrir e piscar de olhos, nós seremos transformados. Mataremos essa nossa natureza carnal por completo. E aí vestiremos uma nova roupa, um novo corpo que o Senhor Deus tem preparado para mim e para você. Quando nós formos revestidos da glória de Deus, da glória do Senhor Jesus Cristo, nós podemos agora receber um impacto da sua glória sem sermos consumidos. O que vai acontecer com aqueles que não estiverem revestidos com a glória de Deus? Serão queimados. Assim como aquelas tábuas lá do santuário, se elas não estivessem revestidas pelo ouro, pela divindade, seriam queimadas. Ok. Uma introdução sobre o santuário. Agora nós vamos ver a disposição das famílias, das pessoas que deveriam estar no santuário, tá bom, irmãos? O santuário, a sua porta de entrada, ela ficava sempre do lado da nascente do sol. Ali estava a tribo de Judá, tá bom? A tribo de Judá, de onde viria Jesus. Mais próximo à tenda estava Arão e Moisés, que eram os sacerdotes. E aí havia uma disposição das 12 tribos ao redor, ou melhor, ao derredor do santuário. Ao redor ficavam os gersonitas ao sul, né, ou melhor, ao oeste, que eles eram os responsáveis pelas cortinas, os meraritas que ficavam ao norte, que faziam essas tábuas, esse trabalho maravilhoso que nós acabamos de falar, e os coatitas que ficavam com os móveis. Nós vamos ver que cada móvel representa a divindade, ou Deus, ou Jesus, né? E aí na frente ficava Arão e Moisés, os sacerdotes, e ao derredor a tribo de Judá. Então aqui nós podemos ver uma imagem, né, mais ou menos parecida com o que seria lá com o santuário. Nós vemos uma grande multidão, quase 3 milhões de pessoas saíram do Egito com Moisés. Muita gente, hein, irmãos? Quase 3 milhões, 2 milhões e alguma coisa, 2 milhões e 600 mil, mais ou menos. E aí, essas pessoas estavam misturadas, né, com o vulgo lá do Egito, e aí sempre dava bate-boca, descrença. Na verdade, o povo de Deus, ele era instigado pelo vulgo do Egito a reclamar contra Deus. E eles, infelizmente, caíam nessa onda, né? Mas aqui vocês podem ver, ó, está aqui as famílias, todas dispostas ao derredor, e vocês podem ver que ao redor, né, nós temos aqui dos dois lados, lá atrás, nós vemos as famílias das pessoas que aparelhavam o santuário, ok? Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada. De todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que tomarei deles.
ouro, prata, cobre, azul, púrpura e carmesim, linho fino, pelos de cabras e peles de carneiros, tintas de vermelho, peles de texugo, madeira de cetim, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção e especiarias para o incenso, pedras sardônicas e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. Deus, então, dá a ordem a Moisés que traga muitas coisas. E aí as pessoas começam a trazer muitas coisas para Moisés, de maneira que Deus teve que mandar parar de trazer. Tá bom, chega, 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 meus filhos, já tem o bastante para nós fazermos aqui o meu local de habitação. Muito obrigado a vocês. A partir de agora, eu vou poder habitar mais próximo de vocês. Muito obrigado. Ok. Então, vamos aqui para as medidas, tá? Do pátio e depois para o tabernáculo móvel. O pátio ele tinha um comprimento de 50 metros, a largura de 25 metros e a altura daquela sua cerca ali de fora, 2,5 metros. Tinha cortinas de linho fino torcido, 60 colunas com bases de cobre. A única entrada ficava virada para o nascente, que é o leste, e tinha 10 metros de largura. Veja só. Aqui nós podemos ver, eu estou passando o mouse aqui em cima, aqui eram 60 colunas que possuíam aqui, tá? Ó, essas colunas serviam para que eles esticassem a cortina de linho fino, linho branco. Depois nós vamos saber o porquê de ser uma cortina de linho branco, tá bom? A porta da entrada, ela ficava aqui, ó, certo? Aqui vocês estão vendo eu passando com o mouse, aqui onde tem esse desenho aqui, ó, tá bom? Um X, alguma coisa, como se fosse uma estrela irradiando uma luz, né? Ok. Comprimento 50 metros, largura 25 metros de largura. Deixa eu colocar aqui na imagem. (25 metros de largura. A entrada, ela possuía cerca de 15 metros de largura, ou melhor, de 10 metros de largura, ficando 7,5 de um lado e 7,5 do outro. Tá bom, irmãos? Eu vou deixar aqui mais uma vez. Estou vendo que me mandaram uma mensagem, deixa eu dar só uma olhadinha aqui, tá bom, irmãos? Me desculpa. Ok, a irmã Sueli Rosa está falando que só está aparecendo uma imagem, né? Ok. Ok, mas deixa eu ver se eu não compartilhei. Mas aqui está me dizendo que está compartilhado, tá bom? Aqui está me dizendo que está compartilhado, irmã Sueli. Pronto, está mostrando para todos agora. Pronto, irmãos, eu acredito que está mostrando, né? Irmã Sueli, já viu aí? E mostrando para todos. Muito bem. Deixa eu dar aqui. Só um minuto, irmãos, que mais uma vez houve um probleminha aqui, não estou conseguindo compartilhar. Ok, irmã Sueli, eu vou tentar compartilhar. E aí,
A irmã continua falando para mim, por favor, tá bom, irmã? Porque aí vai me ajudar muito. Deixe-me ver aqui. Vou tentar compartilhar de novo a tela mais uma vez com vocês. Pronto. Aqui está aparecendo agora, de novo. Perfeito. Agora está ok, irmã Sueli? Acredito que sim. Ok. Tá, beleza. Mostrar para todos. Ok. O slide atual. Ok, irmãos, desculpa, mas vamos lá. Agora o tabernáculo em si. O tabernáculo em si, né? Ele possui o comprimento de 18 metros. Quando se fala em tabernáculo, irmãos, está falando do lugar santo, né? E do lugar santíssimo, ok? Tabernáculo, lugar santo e lugar santíssimo. Ele tinha um comprimento de 18 metros, a largura de 6 metros e a altura de 6 metros. Veja, ele era muito comprido, era uma boa largura, mais ou menos a largura de uma casa, e a altura de 6 metros, a altura de um primeiro andar, certo? Tem o térreo, 3 metros, e um primeiro andar, 6 metros. E por que toda essa altura, irmãos? Porque ele iria abrigar, como já vimos, as suas tábuas eram cerca de 5 metros. Ele tinha os querubins lá em cima do propiciatório, que eles, esticando a asa, ficavam gigantes. Para você ter uma ideia, um anjo, ele tem cerca de 5 metros. O homem, de acordo com o livro de Hebreus, foi feito um pouco menor do que os anjos. Então, nós daí entendemos que Adão, ele tinha cerca de 4,5 metros de altura. Um anjo tem cerca de 5 metros de altura. Então, era necessário que o tabernáculo tivesse 6 metros de altura para não ficar relando, né, ou tocando as asas, ou mesmo a cabeça dos anjos. Além de, essa altura era para que se manifestasse ali a presença de Deus no segundo compartimento, no lugar santíssimo. Ali aparecia aquela bola de nuvem, a glória de Deus, e é chamado de Shekinah. Ok? Então vamos lá. O teto era composto por várias cortinas ou coberturas, sendo as de fora de peles e as do interior de linho fino, trabalhadas com figuras de querubins. Veja, essa figura de querubins nos mostra que nesse lugar aqui, no Santo e no Santo dos Santos, só podia entrar 2 seres: o sacerdote e os anjos, ok? É por isso, irmãos, que lá em Apocalipse, no capítulo 5, nós vemos ali Deus sentado no seu trono e 24 anciãos sentados ao redor dele. Por muito tempo eu achei que aqueles 24 anciãos eram pessoas ressurretas. Mas não pode ser. Sabe por quê? Ali
tem que ser anjos. Por quê? Porque Deus está no seu trono e ele está fazendo um tipo de julgamento, certo? Então, no santuário terrestre, não podia haver nenhum ancião lá dentro, a não ser o sacerdote. No santuário terrestre, quem estava lá era o sacerdote ou os anjos, certo? Então, no santuário celeste, só quem pode estar lá é a divindade, Deus e Jesus, e os anjos que assistem a nossa vida, do começo ao fim da nossa vida. São eles quem levam os relatórios diários aqui na Terra. Eu não sei se você sabe, mas cada um de nós possui um anjo relator. Esse anjo, ele anota todas as coisas da minha vida, os meus atos, as minhas palavras, as minhas omissões. Tudo está sendo notado. Veja, Ezequiel capítulo 9, um anjo com um tinteiro na mão. Então ele anota. E ao findar do dia, quer dizer, no pôr do sol, ele sobe e leva para Deus o relato de tudo aqui na terra que passou na minha vida e na sua vida. A obra de Deus, ela é muito organizada, irmãos. E muitas vezes nós nos envergonhamos, porque não fazemos a coisa como deveria fazer. Não fazemos a obra de Deus com respeito, com a dedicação, com o amor que ele deu ao seu Filho Jesus na cruz do Calvário. Então, nós vemos que nós estamos a anos-luz de Deus, irmãos. E muitas vezes eu me envergonho disso. Peço misericórdia a Deus, porque, irmão, se não for pela misericórdia dele, ele não aceita o serviço. É tanto que lá no santuário, o serviço do sacerdote, irmãos, tinha que ser perfeito. O cordeiro tinha que ser perfeito. Deus é perfeito. Então, ele exige que suas criaturas, Mateus 5,48, sejam perfeitos. E essa perfeição, nós só podemos alcançá-la se nós estivermos ligados a ela. A perfeição é Jesus Cristo. Quando eu quero conhecer a Deus, quando eu quero amar a Deus, fazer a vontade de Deus, Deus me imputa a sua justiça. Jesus, ele nos dá dois tipos de justiça. A sua justiça imputada, que é quando eu me converto para a justificação dos meus pecados, e em seguida ele me dá a sua justiça comunicada, que é aquela justiça que vai me santificar, é aquela justiça que faz com que eu viva o céu aqui na terra. Justiça imputada é o título para o céu. Justiça comunicada é aquilo que me faz viver como se eu já vivesse no céu. Então, louvado seja Deus por isso, irmãos, porque eu e você podemos ter essa justiça dentro de nós. Uma vez que nos convertemos, uma vez que prossigamos nesse caminho que é apertado. A porta é estreita, mas se você quiser obter a salvação, você tem que passar por esse caminho estreito, cheio de pedras, cheio de espinhos, que muitas vezes tem buracos intransponíveis, abismos, paredões que você tem que escalar, mas pelo poder de Deus, nós somos mais do que vencedores. As paredes tinham a aparência de ouro maciço, lembra lá as paredes feitas de madeiras e eram recobertas pelo ouro maciço. Então aquele ouro, ele refletia a luz do candelabro diariamente e noite, ele refletia a glória de Deus. Era uma coisa linda, irmãos, de maneira a impressionar as pessoas realmente. Nós vemos que o tabernáculo, ele era um tipo de Cristo, irmãos. O tabernáculo, tudo, os seus móveis, os seus serviços, nós vamos ver que ele dizia respeito ao próprio Jesus Cristo, ok? Então, vamos lá. Veja, as cobertas, depois que eles levantassem as tábuas de acácia, depois que eles revestissem, trançassem elas nas colunas, recobrissem com essas
essas vestes aqui, nessas cortinas. Essas cortinas, elas não eram só um tipo de cortina, irmãos. Vocês vão ver que essa cortina de cima aí, ó, que aparece, é a primeira cortina, ele era uma cortina de texugo. Não tem aquele animalzinho texugo lá da região deles, né? Às vezes a gente, assistindo o Discovery Channel, né, que era um dos poucos canais que presta ainda a gente assistir, falando sobre os animais, nós vemos o texugo, que é um bichinho pequeno, se não me engano, ele é parente dos roedores ainda, né? Essa pele de texugo era a primeira camada da cortina. Depois vinham as peles de carneiro, e essas peles de carneiro eram pintadas de vermelho, né? E depois nós vamos saber o porquê, tá bom, irmãos? Depois havia uma terceira cobertura, que era com uma cobertura feita com os pelos de cabra, e a última cobertura, a cobertura de dentro, mais bonita ainda, o linho fino. Primeira cobertura do santuário, peles de texugo. Era a mais exterior de todas, sem adornos e sem atrativos. Por quê? Era vamos dizer assim, o jumento falado, porque ficava ali para levar vento, levar sol, levar chuva, né? Então não precisava de tanto adorno, realmente. E tinha uma representação. Representa o que Jesus significa para o coração não renovado, né? O coração não convertido, aquela pessoa que não quer nada com Deus. Você já viu que ela não quer nada com Jesus Cristo? Por mais que Jesus Cristo se apresente a ela, ela não dá crédito, não dá valor. Representava também o nascimento do menino Jesus, que ninguém o reconheceu como tal, e, portanto, não tinha reconhecimento profético na vida das pessoas. Né? Lembra lá do nascimento do Senhor Jesus? Quando Jesus nasceu, ninguém estava percebido. Né? É certo? Pouquíssimas pessoas. O velho Simeão, a velha profetisa Ana, os magos lá da Babilônia, né? Os astrólogos, e os pastores, unicamente. Diz Isaías 53, do nascimento do Messias e da morte, né? Ou melhor, fala mais aqui da morte, né? Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos. Para que o desejássemos? Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Esse era Jesus. Essa é a pele de texugo, ninguém fazia caso. Segunda cobertura do santuário, peles de carneiro, pintadas de vermelho. Ficava debaixo, era a segunda cobertura, né? Ficava debaixo das peles de texugo. Eram peles de animais sacrificados, de carneiro, e eram pintadas de vermelho. Lembrando a cruz, o sangue de Jesus, né, a tinta vermelha, e o sacrifício do cordeiro, porque para que pudesse ter a pele do cordeiro, tinha que matar o cordeiro. Então, era um símbolo da cruz, do sacrifício, do sangue de Jesus, do Cordeiro de Deus, né, que nos limpa de todo o pecado. 1 João, capítulo 1, versículo 5. Agora nós vamos para a terceira parte da coberta do santuário, que era feito por pelos de cabra. Era de cor branca. E é o resultado do olhar da fé sobre a cobertura de peles de carneiro pintadas de vermelho. Ou seja, a pessoa que via, não que entrava, né, mas que via essa resquício dessa terceira coberta, ela tinha agora paz. Ela tinha agora um sentimento de perdão, porque ela olhou para a segunda cobertura das peles de carneiro e entendia que ali era o sacrifício de Cristo. E imediatamente ela pedia o perdão dos seus pecados. Então, aquela terceira cobertura de pelos de cabra significava que o pecado é afastado para não mais ser lembrado. Deus perdoa os nossos pecados, aqueles pecados que não são impenitentes, né? Aqueles pecados que nós não praticamos todos os dias, aquele pecado que eu abandono realmente, Deus o lança nas profundezas do mar. É também aquela terceira cobertura, o símbolo da justiça imputada e comunicada de Cristo, as suas vestes brancas, que ele coloca sobre nós, quando nascidos da água
e do Espírito. Então, aquela terceira coberta, ela significava a justiça de Cristo, as vestes brancas, o caráter imaculado do Senhor Jesus Cristo. A quarta cobertura agora, e a última, a que dava total condições do santuário, do sacerdote olhar para ela, né, era a cobertura de linho fino. Esse linho fino era torcido, ou seja, era um linho prensado com as tábuas juntos para ficar mais forte, né? Azul, púrpura e carmesim. Essa cortina era vista somente pelos sacerdotes. Ali, o azul é um símbolo da justiça de Deus. E o que é a justiça de Deus? De acordo com o Salmo 119, verso 172, todos os seus mandamentos são justiça, né? Então, esse azul, ele denota que quando o sacerdote entrasse ali com o sangue da oferta pelo pecado, ele estava vendo o azul da lei de Deus que foi quebrado. E agora ele derramava esse sangue que era tipificado pela púrpura e o carmesim. Isso para perdão dos pecados. Ali, naquela quarta cobertura, existiam desenhos de anjos. E aqueles anjos eram querubins, cobridores de glória. Ou seja, eles estavam assistindo diretamente na presença de Deus, né? Tinham lá o do lugar santo e tinham os do lugar santíssimo. Esses querubins, para você que não lembra ou que não sabe, era a imagem, lembra lá de Satanás? Satanás era um querubim, era ungido, era um cobridor de glória. Mas ele perdeu esse posto no céu, né? Detalhe, ele perdeu o posto no céu, ele não perdeu ainda o acesso ao céu. O acesso ao céu só lhe será tirado quando acabar o juízo investigativo ou a fase de purificação do santuário, correto, irmãos? Pois, pela lógica, se Jesus está intercedendo, mediando, ele é o nosso advogado de defesa, é porque existe em andamento um julgamento. E se existe um advogado de defesa, tem que ter ainda o promotor de acusação, correto? O advogado de acusação é Satanás. Então, vamos lá. Os querubins bordados sobre ela falam do céu, representam as hostes celestiais, rodeando o trono de Deus. Enquanto que o linho fino e a púrpura falam das riquezas celestiais, além daquela primeira explicação que eu já dei, né, irmãos? Agora, vamos para a parte dos móveis, o santuário. Vamos para a parte dos móveis. Aqui, mais uma vez, a representação. Vocês podem ver mais uma vez aí a imagem. Cada peça do mobiliário do santuário ele tinha seu significado, por causa da parte que desempenhava no serviço sagrado. Representava algum aspecto da obra da redenção, bem como as pessoas do Pai ou do Filho. Quando nós entrávamos ali, vamos dizer nós pela fé, tá, irmãos? Quando a gente entrava, ou nós entrávamos no átrio, nós encontrávamos o altar dos holocaustos. Ele tinha um comprimento de 2,5 metros e tinha uma largura de 2,5 metros, a altura de 1,5 metro. Esse altar dos holocaustos, como o nome já diz, o altar era para que se colocasse algo sobre ele. Holocausto significava que existia, pois, ali uma morte, um sacrifício. É o que nós conhecemos como holocausto. Pois bem, ali
O cordeiro era, depois de degolado, era queimado. Deixe-me ver se tem aqui uma imagem aonde eu posso colocar como uma grelhazinha, irmãos. Deixe-me ver, só um minutinho aqui. Deixa eu ver se eu acho. Isso, olha aqui. Essa aqui é a imagem e veja que tem uma grelha, né? Como se fosse... Lembra daqueles fogões de antigamente? Aqueles fogões, aqui na nossa região a gente ainda encontra, né? Tem aquela boquinha onde você coloca o carvão e embaixo tem aquela grelhazinha, aquela grade, onde fica com a cinza, com os restos. Depois você tira e joga para limpar o fogãozinho, né? Então era mais ou menos assim lá naquela época também. O sangue era colocado, irmãos, em um cálice dourado, né? E aí o sacerdote pegava esse sangue e levava ou entrava com ele no lugar santo. Mas deixa eu subir mais um pouquinho aqui. Vamos voltar, tá? Aqui. Então, aqui é a imagem dele, do altar, onde se fazia o fogo, né, e queimava a oferta pelo pecado, que geralmente um cordeiro, um bode. Então, o propósito particular desse altar, deixa aqui eu aumentar para vocês. O propósito particular desse altar era a oferta dos animais, que se traziam aos sacerdotes como oferta pelo pecado. Várias espécies de ofertas eram oferecidas sobre esse altar, algumas inteiras, outras somente em parte. Entretanto, o pensamento principal em relação a esse altar era a oferta dos animais. Agora pergunta, lá tinha um fogo, certo? Como era aceso o fogo nesse altar? Levítico 9, 24 nos diz: porque o fogo saiu diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo, jubilaram e caíram sobre as suas faces. Então veja, aqui nos diz que esse fogo saía de diante de Deus, consumia a oferta pelo pecado. E as pessoas ficavam com medo, por quê? Era a manifestação da presença divina. Deus estava ali no meio deles. O que deviam fazer os sacerdotes com o fogo sagrado do altar? Levítico 6, 12 e 13. O fogo, pois, sobre o altar, arderá nele, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. E sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Por que ele tinha que queimar a gordura das ofertas pacíficas? É dito que, quando ele queimava essa gordura, o sacerdote, era um cheiro agradável às narinas do Senhor. Por quê? Simplesmente porque Deus queria que eles não comessem a gordura, porque a gordura, nós hoje sabemos que faz muito mal, né? Então Deus, ele se alegrava, ou seja, quando chegava nas suas narinas, era um sinal de que o sacerdote tinha obedecido ao mandamento de Deus. Agora, o que representava o altar de holocaustos? O primeiro móvel ali do santuário, logo na porta da sua entrada? Bem, no plano da salvação, representava o Calvário, onde Jesus deu a sua vida pelo homem pecador. Já no plano da redenção, representava o planeta Terra, que os justos herdarão. O galardão daqueles que foram os filhos de Deus, por exemplo, o ladrão da cruz.
Eu não sei se você sabe, meus irmãos, mas naquele episódio lá do ladrão da cruz, o ladrão pediu a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino, ou no reino dos céus, né? A melhor tradução diz. E aí Jesus não prometeu o reino dos céus ao ladrão. Jesus prometeu o paraíso. Por que Jesus prometeu o paraíso? Porque o paraíso era um tipo do átrio ali do santuário terrestre. Era o planeta Terra, certo? Então, o paraíso vai estar aqui no planeta Terra. Já o reino dos céus, não. Vai estar lá em cima, no céu mesmo. Então, o ladrão da cruz é um tipo daqueles que vão receber o menor galardão. Por quê? Ora, porque não fizeram muita coisa por Deus, correto? Eles não deram testemunho dos mandamentos de Deus. Eles não foram mártires, não foram pregadores, não ganharam almas. Então Deus, na sua justiça, não pode dar o reino dos céus ao ladrão da cruz e nem àqueles que na última hora se arrependem. Eles vão ser salvos? Sim, vão ser salvos. Mas eles não vão ter o galardão que um pregador tem, que um mártir tem, que um guardador dos mandamentos de Deus tem. Entende? Ou seja, o ladrão da cruz e aqueles que forem iguais a eles vão ficar lá no rabinho da fila, mas louvado seja Deus, eles vão estar salvos. E quando todos os salvos forem reunidos na presença de Deus, eles não vão estar com vergonha, nem com ciúme e inveja dos outros que vão ter uma coroa mais brilhante, com mais estrelas na sua cabeça. Lá não vai haver inveja, sentimento de ódio, de ciúme, como teve com Lúcifer. Entende? Diz o profeta Naum que o mal não se levantará pela segunda vez. Então, aqui, mais uma vez, a imagem, né? Veja aqui, esse altar que é mais bonito, ele também tinha 4 chifres em cima, nos ensinando, irmãos, que esses 4 chifres, eles representam os 4 pontos cardeais, os 4 cantos do mundo, que o sacrifício de Cristo foi perfeito, abrangeu todo o mundo, pode salvar todas as pessoas, ok? Amém, louvado seja Deus por isso. Mas, irmãos, deixe-me ver a hora, 20 horas e 55 minutos. Nós estamos com 1 hora e 5 minutos exatamente que nós começamos, né? E veja, nós temos 110 slides desse estudo. Hoje, em 1 hora, nós estudamos 35 slides, nós paramos aqui na pia de cobre. Aqui, nós vamos dar um stop por aqui, irmãos, e esperamos que na próxima quinta vocês estejam aqui conosco. Eu espero que Deus me permita estar também aqui e que as coisas saiam melhores, né? Que eu possa, inclusive, ter o chat aí ao vivo para estar comentando com os irmãos, tá? Mandando um carinhoso abraço e a gente tá se interagindo com o feedback. Então, veja, nós fizemos aqui vamos dizer que hoje o estudo foi mais introdutório, mas ele foi bastante profundo, irmãos. Temos muita coisa ainda, estamos num terço, vai dar mais ou menos 3 hangouts essa série desse estudo, tá? Então, eu espero, irmãos, que vocês possam ter sido ricamente abençoados. Eu espero que o Senhor Jesus possa ter falado ao coração de vocês. Ao meu, desde o momento que eu comecei a estudar, irmãos, isso aqui, eu fiquei impressionado com a maravilha do plano da salvação e da redenção no santuário terrestre. Eu gostaria de convidar os irmãos. Eu quero lembrar os irmãos que, se ficou alguma dúvida, os irmãos podem fazer alguma pergunta e mandar aí, tá, irmãos? Aqui na minha tela está aparecendo, olha, peça ao seu público para enviar perguntas. Elas aparecerão aqui abaixo. Eu não sei, não apareceu nenhuma. Certamente os irmãos não mandaram nenhuma pergunta, né? Ou nenhuma consideração. Então, os irmãos podem mandar, porque fica mais fácil para mim. O que eu puder responder, eu já respondo agora. Se não, o irmão pode mandar pelo e-mail,
o meu e-mail ou pelo Facebook, tá bom? Então, nós vamos finalizar agora, por hora. Vou colocar aqui mais uma vez aquele hino lá para nós cantarmos, né, irmãos? Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Aquele lindo hino. Vamos cantar outro. Vamos cantar aqui Alvo Mais que a Neve. Vamos cantar esse hino, vamos finalizar agradecendo a Deus pela maravilha desse estudo, irmãos. Ok, irmãos, agora está compartilhado. Alvo mais que a neve. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis-nos no sangue lavados, com vestes que dão salvação, nós pecadores remidos, que de Deus recebemos perdão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se na coroa que Jesus por nós suportou, ó quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Há nessas chagas pureza para o mais torpe pecador, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguimos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, e de todo pecado, que maravilha desse amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei.
Ok, meus irmãos? Louvado seja Deus por essa noite, esse hangout que Ele nos permitiu fazer. Eu quero agradecer aqui de coração a cada um de vocês que esteve aqui conosco. Vou compartilhar aqui a tela. Ok. Irmãos, eu quero agradecer de coração a cada um de vocês. Espero que na próxima quinta Deus nos permita estar aqui. E espero que vocês possam ter se alimentado, irmãos. Eu peço desculpa pelas falhas, por alguma coisa, tá? Mas tenham na mente uma certeza. O que eu fiz aqui hoje foi de coração. E passei 2, 3 meses sem fazer hangouts ou sem participar com os irmãos e me fez muita falta, irmãos. Eu estou aqui hoje. Espero que seja o primeiro de muitos outros, tá bom? Então, fica marcado para quinta-feira, 7h30, 19h30 da noite. Nós vamos dar continuidade a esse assunto do santuário. Irmãos, esse assunto ele é muito grande. Para você ter uma ideia, quando nós terminarmos esses 2 ainda que faltam, ainda tem o assunto sobre o santuário e a justiça de Jesus Cristo. Veja, mais um outro hangout. Depois, ainda sobre o santuário, eu já tenho preparado uma outra palestra, que é a divindade presente no santuário. Ou seja, nós vamos ver que no plano da salvação, no plano da redenção, que foi originado desde a criação das criaturas, dos mundos, né? Desde a eternidade, nós só vamos ver 2 seres divinos ali, o Pai e o Filho. Seria um tremendo descaso, né, irmãos? Com o terceiro Deus, uma terceira pessoa. Então, veja, um assunto já muito debatido, eu não quero nem chamar a atenção tanto, mas é um fato. Nós vamos ver que no santuário nós só vamos encontrar tipificado nos serviços e nos móveis também as pessoas do Pai e do Filho, ok? Mas vai ser daqui a ainda 2, 3 programas, né? Então, eu espero que os irmãos possam ter sido ricamente abençoados, tal como eu fui. Mais uma vez, eu peço desculpas e desejo a todos uma maravilhosa noite. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso acampe os seus anjos na casa de cada um dos irmãos, a sua família, e amanhã leve-os em paz para o trabalho, tá? Para o papel de educar os seus filhos, no papel de ser um bom cidadão. Vamos orar? Oremos. Santíssimo Deus e soberano Pai, louvado seja o teu nome, Senhor, pelas revelações tão grandiosas e maravilhosas que o Senhor nos concedeu essa noite. Nós somos gratos, Senhor, porque o véu que estava nos nossos olhos, na nossa mente e no nosso coração, caiu por terra. Obrigado, Senhor, porque outra hora nós tínhamos apenas uma imagem de ser um aparelho, o santuário. Mas, na verdade, hoje, nós vimos que ele fala não só do plano da salvação, mas do plano da redenção, que é bem mais completo, bem mais compacto. E o Senhor nos revelou isso essa noite. Começamos hoje pela tua graça e esperamos terminar pela tua graça. Que o Senhor agregue mais pessoas com fome e sede da tua palavra. Que o Senhor nos ajude no processo de santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Tenha misericórdia, não estamos sendo aquele povo que o Senhor quer que seja, Senhor, que não se contaminou com mulheres, que não se achou engano na sua boca, que são aqueles que seguem o Cordeiro por onde quer que vá. Senhor, muitas vezes nós olhamos para essas palavras e parece que elas são distantes, milhões de quilômetros de nós. Por isso nós precisamos do teu poder, Senhor, do teu auxílio. Amado Deus e excelentíssimo Pai, tem misericórdia de nós, Senhor.
pega na nossa mão e nos guia nessa caminhada cristã, Senhor. Satanás anda ao nosso derredor, bramando como um leão, Senhor. Um maldito que tem 200 vezes a nossa força, Senhor. Estamos perdidos, Pai, sem a tua ajuda. Então, Senhor, não solta a nossa mão, Senhor, ainda que a gente queira soltar, mas que o Senhor não solta a nossa mão, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Abençoa os nossos irmãos que estiveram aqui, os que não puderam vir. Que na próxima quinta o Senhor nos alimente com a tua palavra, porque está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Que o Senhor abençoe e guarde a cada um dos nossos irmãos. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor, essa noite, hoje, amanhã e sempre, te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, amados irmãos, e até a próxima quinta-feira, se Deus assim nos permitir. Qualquer coisa, os irmãos podem mandar para o meu e-mail ou para o meu Facebook aí no inbox, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a vida dos nossos queridos irmãos. É o meu sincero desejo e oração. Amém.